Os fenícios em Portugal e as origens da escrita cônia ou sudo-lusitânica. Desde o começo do Bronze Final que se registra a presença de navegadores do Mediterrâneo Oriental na Península Ibérica. Os fenícios, senhores absolutos do Mediterrâneo nesta época, chegam a estas paragens por volta do século VIII a.C. ou mesmo no século X a.C. e impedem, a partir de então, a chegada de embarcações de outras nacionalidades, cretenses, etruscas e micénicas, nomeadamente. A península torna-se um território comercial exclusivo das cidades-estados da Fenícia. Um papel que só perderiam para o grande império semita do Mediterrâneo, a sucessora da Fenícia, a temível e colónia de Cartago. Não são raras as provas de presença de mercadores fenícios no atual território português. As pérolas de vidro, os escaravelhos egípcios de marfim do tesouro de Gaio, aqui representados ao lado, e a recente descoberta de um entreposto comercial fenício em Almada são algumas destas provas. Destes intensos contactos resultarão diversas influências nas populações locais. Elementos religiosos, tais como imagens divinas, amuletos e animais divinizados de tipo oriental, são frequentes na Idade do Bronze portuguesa e já foram bastante bem analisadas por Melo Beirão e Augusto Tavares, entre outros historiadores e arqueólogos, que se debruçaram sobre o tema das influências orientalizantes em Portugal. A própria morfologia dos caracteres cônios, ou sudo-lusitânicos, também nos indicia a forte influência que estes mercadores fenícios tiveram nas populações indígenas do sul de Portugal. E a intensidade e constância destes contactos, tornando muito provável a adoção por parte dos cônios de palavras fenícias, ou seja, não apenas letras de caracteres, mas palavras completas. Moisés Espírito Santo leva ainda mais longe esta abordagem, um sociólogo muito polémico, ao defender que os cônios eram basicamente colonos fenícios ou hebraicos e propondo a tese, arriscada, segundo a qual a sua escrita seria simplesmente uma variação do alfabeto fenício. Isto não é verdade, porque há muitos caracteres diferentes, conforme se podem aqui ver na famosa estela de Ben Safrim. Aqui, a propósito, Ben Safrim tem aqui uma inscrição que indica qual é que é o nome étnico dos cônios. Está aqui um símbolo do touro, um dado ponto aqui em baixo. Podemos ver aqui o símbolo do touro. É muito comum nas religiões orientalizantes. E vejam que conforme o caractere foi começado a escrever aqui de fora, foi passando por fora e vai para dentro numa espiral, que é um motivo muito relacionado com as religiões pré-históricas e da morte. Coloca-se assim a questão. A escrita cônia resultou de um processo de gênese e desenvolvimento local ou foi essencialmente o resultado da influência fenícia? Os petroglifos descobertos em Alvão, que temos aqui ao lado, os seixos ilustrados de Mas d'Azil, no sul de França, e muitos outros sinais geométricos descobertos em Espanha e Itália, como o alfabeto Clausel, que é polémico, indicam que as populações neolíticas eram capazes de representar geometricamente conceitos e ideias. Mas não existem indícios suficientes para acreditar, como acredita, por exemplo, Lopes de Navarro, na existência de um processo de maturação que, a partir destes exemplos neolíticos, conduziu diretamente à aparição de uma escrita no sul de Portugal. O nascimento de uma escrita como a cônia implicaria necessariamente a existência de testemunhos das várias fases intermédias. Testemunhos que, contudo, não existem. Aliás, todas as telas são tão semelhantes que devem pertencer a um lapso de tempo muito concentrado. Falamos das telas cônias ou sudo-lusitânicas. Não foi encontrado até agora nenhum exemplo semelhante às primeiras inscrições maias, na escrita do Sinai, que foi a matriz do alfabeto fenício, ganhando assim força a tese de Augusto Tavares, que defendia que a escrita sudo-lusitânica nascera da adaptação local do alfabeto fenício. Ou seja, surgiu de repente porque veio de fora, veio da Fenícia. António Lopes Navarro defende igualmente que a escrita cônia foi o primeiro sistema alfabético do mundo, anterior mesmo ao próprio alfabeto fenício, mas ao propô-lo ignora a existência da escrita sinaítica, que teve na origem da escrita fenícia, que apresenta em forma embrionária a maioria dos signos fenícios e que já foi claramente identificada como a origem do próprio alfabeto fenício. Temos aqui embaixo alguns exemplos dos caracteres, os quais, aliás, derivam em boa medida dos caracteres da própria escrita hieroglífica egípcia.
Eis aqui as fontes usadas para fazer este trabalho. Não se esqueça, subscreva o canal Ali Explica e obrigado.